nessa sessão a gente vai estudar com um pouco mais de carinho o múltiplo preço-lucro por ação, ou Price Earnings, que é um dos mais utilizados para avaliar ações, não somente no Brasil, como no mundo. Para retomar, só relembrando da primeira sessão, para chegar no preço de uma ação, por exemplo, o valor de uma empresa, usando, inclusive, vou complementar aqui, ó. Então, o preço da ação ou valor da empresa, usando o método dos múltiplos, o que a gente vai fazer? Eu tenho que pegar uma determinada amostra, relativa de empresas comparáveis àquela que eu estou avaliando. Então, aqui, eu vou colocar ação a ser avaliada. Então, tem determinada ação que quero avaliar. Para avaliar essa ação, eu preciso ter a certa quantidade de value drivers que eu vou usar para avaliar. E aí multiplicar essa quantidade dessa ação avaliada pelo múltiplo do setor. Tá ok? De novo, o método dos múltiplos ele é simples, só que a chave dele é a gente construir bem esse múltiplo aqui, essa média amostral, que sai justamente de empresas comparáveis. Então, vamos lá. Esse método, ou melhor, o múltiplo aqui, eu vou usar o preço da ação, por ação, sobre o lucro líquido. Quando a gente fala lucro por ação, a gente está pensando no lucro líquido por ação. Isso em inglês é o price, ou stock price, ou share price, dividido pelo earnings, nesse caso é o lucro líquido, per share. Isso é o que a gente chama de Price Earnings Per Share, PEPS, P sobre EPS, ou PE, ou PE Ratio. Então, são alguns nomes que a gente encontra. PE Ratio é razão, preço-lucro por ação. Tá ok? Aqui no Brasil, a gente chama isso de múltiplo ou razão preço-lucro, PL. Tá joia? Então, basicamente, para a gente construir esse múltiplo, eu preciso ter uma amostra de empresas comparáveis. Essa amostra de empresas comparáveis, eu vou pegar o preço delas e dividir pelo lucro por ação delas, calcular isso daqui, a partir daí eu vou fazer uma média. Então, assim, vamos fazer isso daqui. Eu vou entrar aqui no Excel. Então, isso aqui, essa tela, vocês estão vendo aqui minha tela do Excel. Deixa eu vir aqui um pouco mais para o cantinho, para dar mais espaço para vocês poderem enxergarem melhor. Nessa tela, o que a gente está vendo? Eu peguei as informações da CPFL Energia. Por que a CPFL? Qualquer empresa, não é? Foi uma que eu escolhi. Setor elétrico normalmente são bons pagadores de dividendos, costumam ser empresas lucrativas, então dá menos dor de cabeça para a gente avaliar. Então, primeiro quero trabalhar com vocês o seguinte, vou pegar, através dos dados dela, a gente vai construir o múltiplo Price Earnings, ou preço-lucro, da CPFL. Então, aqui, ó, cálculo da relação preço-lucro da CPFL Energia. Tá ok?
Então, o que vocês vão estar vendo aqui, eu coloquei a demonstração de resultado do exercício, o income statement dela, do final aqui de 2019, 31 de dezembro de 2019. A demonstração de resultados dela, essa aqui de 2019, está cobrindo 12 meses, ou seja, 12 meses de faturamento, de custos, de lucro e assim por diante. E aqui tem as informações dos resultados de março, do primeiro trimestre de 2020, final de março de 2020, e do primeiro semestre, vocês estão vendo aqui a demonstração de 6 meses da CPFL. Na verdade, essas duas colunas eu não vou usar agora, elas estão aí mais de curiosidade. Então, só relembrando a construção de uma demonstração de resultado, ela começa da receita líquida, tira o custo dos produtos, chega no lucro bruto, tiro a despesa operacional, que vai incluir despesa de vendas, administrativas e outras, e aí eu chego no lucro antes dos juros e impostos, também conhecido como EBIT, ou Earnings Before Interest and Taxes. Subtrai aqui o resultado financeiro. O resultado financeiro são os juros que eu recebo, conhecido como receita financeira, menos despesa financeira, que são os juros que a gente paga. No caso aqui deu negativo, quer dizer, está pagando mais juros do que está recebendo. E aí eu chego no lucro antes do imposto de renda, ou LAIR, que é o resultado do EBIT menos o resultado financeiro. Tira imposto de renda, participação dos acionistas minoritários, e aí eu chego no lucro líquido, que é o que nos interessa. Muito bom. Então aqui eu vou colocar nessa coluna lucro líquido em 31/12/2019, reais 1.000. Então, o valor do lucro líquido, então eu vou puxar esse 2 aqui e fixar. Pronto. Esse é o nosso lucro líquido. Vou puxar aqui. Aí algum de vocês pode parar e perguntar: pô, Mário, Ricardo, por que você pegou, se a gente está olhando aqui para março, por que você pegou o lucro líquido de 31 de dezembro? É o seguinte, e eu coloquei essa informação aqui embaixo. O que acontece? Em 11 de março, o lucro líquido que estava disponível era o lucro líquido do 31 de dezembro de 2019. Em 31 de março ainda não tinha saído o resultado do primeiro trimestre. E veja o seguinte, eu coloquei aqui a data de liberação da demonstração de resultado, ou seja, a CPFL Energia divulgou a DRE em 9 de março e entrou no sistema Economática, que foi o que eu usei para pegar os dados, no dia 10 de setembro. Ou seja, eu só posso usar essa informação para calcular a relação preço-lucro a partir de 11 de março. Antes disso, ninguém estava vendo essa informação. Muito bom. Aí é o seguinte, outra informação que eu preciso para construir o múltiplo preço-lucro, ou price earnings, é o número de ações. E aqui vou usar o termo em inglês outstanding, ou seja, disponível. E essa daqui está em 1.000 ações. E eu também já peguei essa informação, está aqui, essa quantidade de ações aqui da data. Depois eu coloquei essas informações, vocês podem ver que não mudou a quantidade de ações, tão bom que eu não preciso fazer nenhum ajuste aqui. E aí eu puxo aqui para baixo. E aí, com isso, eu consigo calcular o famoso lucro por ação, ou lucro líquido por ação, ou em inglês, Earnings Per Share, ou EPS, que é fazer o seguinte, pego o lucro líquido e divido aqui pelo número de ações. Os dois estão em milhares aqui, então os dois cancela, sem problema, e aqui está o lucro líquido por ação. Pronto. Então, você repara que dentro desse período, tá a mesma quantidade, mesmo valor de lucro líquido, lucro líquido por ação.
até porque eu não recebi nenhuma outra informação no meio do caminho. Se tivesse recebido, por exemplo, passou dia. Só de curiosidade, as informações do primeiro trimestre saíram só em maio. Então, só em maio eu poderia pegar o lucro líquido também do primeiro trimestre de 2020 e aí sim recalcular esse lucro líquido por ação. E aí, finalmente, eu já tenho aqui, ó, já consigo calcular o PL ou PE ratio. Como é reais sobre reais, eu divido tudo aqui, ele vai sumir a unidade. Então, pego o preço da ação, divido pelo lucro por ação, lucro líquido por ação, ou earnings per share, e está aqui. Pronto. Esse daqui são os múltiplos preço-lucro, ou PE, da CPFL Energia, em cada uma dessas datas aqui que a gente tem. Tá ok? Então, é assim que a gente calcula o múltiplo preço-lucro. Tem que estar sempre atento quando sai a informação do lucro líquido, para não cometer erros na hora de calcular. Que erros cometer? Eu estou usando uma informação que ninguém está vendo, tá certo? Então, aí eu não consigo. E aí eu já tenho aqui, ó, dados para avaliar essa ação. Melhor, eu tenho o histórico do múltiplo preço-lucro da CPFL Energia aqui. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse gráfico. Nesse gráfico que vocês estão vendo, eu coloquei 3 múltiplos. A curva vermelha é do múltiplo preço-lucro, então, da ação, calculado dia a dia, que foi assim que a gente fez. Então, essa curva foi construída da maneira que a gente acabou de ver, só que aí todo o histórico, e essa barra aqui, que é um meio bordô, é a média do múltiplo preço-lucro da CPFL Energia durante todo o tempo. Então, essa média histórica aqui de 2009 para cá, até de setembro de 2009 a setembro de 2020, está aqui o valor, 17,9 é o valor desse múltiplo. Ou seja, se eu pegar o lucro por ação da CPFL Energia e multiplicar por 17,9, eu vou ter uma ideia do que seria o valor dessa ação. Tá ok? Então, vou fazer aqui o seguinte, olha, supondo, então, o preço da ação, agora eu vou fazer o seguinte, eu pego essa média histórica aqui, 17,92, histórico da própria CPFL, vou pegar esse lucro líquido por ação, e aí para chegar no preço, o que eu faço? Pego esse lucro líquido e multiplico por esse histórico. Então, está aqui, ó. Então, deixa eu copiar aqui a formatação. Tá aí. Essa é uma forma de eu usar. Então, essa é a minha estimativa. Essa estimativa que vocês estão vendo, eu estou fazendo o quê? Estou pegando o lucro líquido atual, mais recente que eu tenho, e multiplicado pelo múltiplo histórico que ela tem. Então, o histórico é 17,9, vezes o lucro líquido atual, deu um preço de 42. O preço está negociado a 25,58, supondo aqui dia 30 de março. O que quer dizer isso? Puxa, minha estimativa é 42, o preço está 25, olha, esse preço deveria estar maior, tá ok? Então, essa ação, a princípio, está barata para mim. E você pode ver até aqui no múltiplo, os múltiplos estavam negociados aqui, ó, fazendo aqui uma média, vocês estão vendo, dá 10,93 a média aqui, dessa pequena amostra que eu peguei aqui de 11 a 30 de março,
o histórico do múltiplo é 17,92, a princípio a empresa está sendo negociada a um preço abaixo desse múltiplo e deveria estar subindo. Deixa eu voltar até aqui para esse gráfico para mostrar uma característica. Os múltiplos, eles têm um comportamento que a gente chama de reversão à média. O que quer dizer isso? Ele tem uma média histórica aqui que os múltiplos ficam ao redor dela. Então, vocês podem ver, por exemplo, o múltiplo ficou abaixo, aí ele foi subindo, aí ele subiu, aí depois desceu. Então, parece que ele fica navegando aqui ao redor dessa média histórica. Recentemente, vocês estão vendo aqui pelo gráfico que os múltiplos da CPFL estão abaixo da média histórica. Ou seja, a princípio ela está subavaliada. Para quem está pensando, eles vão subir? Não vão. Eles devem voltar perto dessa média histórica. Então, a princípio, seria uma oportunidade para quem está querendo comprar a ação dela. Outra coisa interessante é que aqui eu usei o lucro por ação histórico. Eu poderia colocar aqui uma projeção. Então, eu vou copiar aqui as mesmas coisas. E aqui, só que agora eu vou fazer o seguinte. Taxa de crescimento do lucro por ação, do EPS. Vou colocar aqui eu já fiz essa conta em outro lugar, 7,71%. Então, só formatar aqui. Isso quer dizer que eu deveria esperar, se ele seguir a média histórica, eu deveria esperar para final do ano um lucro por ação de 2,53. Pegando aqui, se ele voltar para a média histórica e o lucro por ação for 2,53, vamos dizer, no final do ano, eu deveria esperar um preço, final de 2020, começo de 2021, eu deveria estar esperando um preço para a CPFL na faixa de R$ 45 por ação. Tá ok? Então, assim é um jeito também de calcular. Ao invés de eu usar o lucro histórico aqui, eu vou usar um lucro projetado com dados que eu peguei. No caso aqui, eu já fiz um estudo antes, até brincando aqui com a taxa de crescimento do lucro, e vi que era na faixa, o histórico nos últimos 10 anos foi na 7,71%. Tá ok? Então, essa é outra forma aqui da gente calcular. Outra maneira é o seguinte. Eu vou olhar aqui, vocês estão vendo, eu peguei dados do Economática e peguei aqui, um múltiplo preço-lucro de uma amostra aqui de 20 empresas de energia, aqui incluindo a CPFL. Tá ok? Então, essa é uma coisa só que, na verdade, eu deveria até tirá-la aqui do setor para não influenciar. Mas estou deixando aqui só para... Ela é uma empresa importante dentro do setor, eu acho que tem que considerá-la. Então, está aqui, essas empresas, tirei algumas. A gente tem que tomar cuidado, que sempre no método dos múltiplos é usar empresas comparáveis. Então, eu não fiz toda essa análise, mas eu deveria pegar aqui, quais são as empresas destas daqui que são comparáveis com a CPFL, em questões justamente que a gente já discutiu, como, por exemplo, voltando aqui, tem que olhar que quais são comparáveis em tamanho, em risco, em fase de crescimento. No setor de energia, você tem geradora, transmissora e distribuidora. Quer dizer, qual delas é a CPFL, qual mais parecida com ela é a CPFL, quais dessas outras empresas do setor também são mais parecidas com isso, para ir montar a amostra aqui de empresas comparáveis. Então, essas são coisas que a gente tem que ter na mente. E aí, eu marquei algumas coisas nessa tabela. O que eu marquei? Vocês reparam que eu tenho múltiplos negativos. Então, primeiro aqui, calculei a média do setor em cada um dos períodos. Deixa eu subir aqui para ficar mais claro. Aqui, pronto.
Então, eu tenho aqui a média do setor em cada um dos anos, é o que eu coloquei aqui embaixo, é a média desses múltiplos. Veja o seguinte, em duas datas, em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2019, os múltiplos deram negativos. Por quê? Eu tenho aqui problemas, eu tenho a Eletropar, entendeu? Que contaminou. Outra coisa, múltiplo negativo não faz sentido. Porque ao invés de você falar o seguinte, olha, puxa, minha empresa está valendo tanto, ele vai falar o seguinte, não, eu vou ter que pagar tanto para alguém comprar minha empresa. Então, ao invés de... É um papo de doido. Alguém quer comprar minha ação e eu vou falando, não, você não compra, eu vou te pagar, vou te dar ação e vou te dar mais dinheiro. Na verdade, seria até bastante interessante se você parar para pensar. Mas não faz sentido econômico. Então, voltando aqui, marquei também em azul alguns múltiplos que ficaram muito grandes, então, do que a gente observa no geral. Então, só para a gente entender, se eu olhasse isso daqui, eu teria o seguinte, cada uma das médias teria anos, por exemplo, que eu teria múltiplos que não fazem sentido, ou múltiplos muito altos, que são contaminados, por exemplo, esse da Energisa, que extrema um múltiplo de 800, sendo que do setor está em outra faixa. Alguns múltiplos de algumas empresas, quando eu olho só a própria empresa, eu vejo também a média delas, número negativo, um número muito alto. Então eu fiz aqui, peguei essa mesma tabela e aí fiz uma limpeza, que é o que vocês estão vendo aqui. Nessa limpeza, eu peguei o seguinte, retirei todos aqueles valores vermelhos e azuis, ou seja, todos os valores negativos e aqueles muito altos. Tá ok? Então, o que era o muito alto lá? Um 800, um 108. Então, tirei esses valores absurdos aí e recalculei. Aí você já vê, olha, puxa, eu já cheguei em múltiplos aqui na faixa 10, 12, 17, 19, e aí vai. E aqui, sendo aqui, 14,66, olha, aqui a média geral do setor como um todo aqui deu 14,97, fazendo a limpeza, a média geral deu 14,66, mas agora eu já tenho valores aqui que eu consigo analisar com mais carinho. E aí eu fiz um segundo, deixa eu ocultar essa aqui para mostrar a outra parte, fiz uma outra limpeza. Por quê? Eu olhava aqui para essa tabela e via, por exemplo, tem múltiplo 0,86, tem múltiplo de 50, então ainda tem uns valores que eu considero altos. Então eu fiz uma outra limpeza, eu peguei a média geral e fiz mais ou menos 2 desvios padrões. Desvio padrão é uma medida de variabilidade. Então eu usei isso para pegar o seguinte, eu peguei a média, peguei um intervalo aqui, mais ou menos, essa média mais ou menos 2 desvios padrões, e retirei todos os valores que estão fora dessa faixa. Tá ok? Feito isso, eu tirei mais alguns aqui, recalcula essas médias, e aí veja que agora eu cheguei no múltiplo de setor de 14,04. Eu ainda tenho diferenças aqui? Tenho. Pode ser o quê? Eu tenho aqui algumas coisas, por exemplo, empresa que não é comparável com a CPFL Energia. Então, se vocês olharem aqui, inclusive os múltiplos aqui do setor, vocês vão perceber que tem alguns múltiplos que estão andando ao redor de 10, alguns ao redor de 17, 18, alguns estão ao redor de 5. Talvez aí esses múltiplos já estão mostrando o seguinte, olha, tem empresas diferentes aqui e vale um olhar com mais cuidado, tá ok? Bom, mas tudo bem, eu só, depois cabe a vocês aí fazer um escrutínio melhor, uma limpeza melhor aqui nessa amostra, mas só para fechar, eu queria mostrar o seguinte, olha, eu vou chegar agora numa outra estimativa de preço. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, usar a mesma taxa de crescimento, tá ok? O 7,71, então, que dá aqui o 2,53, só que eu vou usar aqui como múltiplo, aqui, o múltiplo desse setor aqui, o 14,04, então deixa eu puxar agora
para cá. E aqui eu vou anotar aqui a média do setor. Então, vocês estão vendo aqui a média do setor da 14,04. Fiz aqui a minha projeção de 2,53. Então, multiplicando agora, o lucro por ação já projetado para o final do ano, vezes a média do setor. Por que o final do ano? Porque eu peguei o lucro por ação de final de 2019. Então, um ano, se eu tinha 2,35, vai passar a 2,53 aqui na minha projeção, não quer dizer que esteja certo. Aplicando a média do setor, que é 14,04, eu chego aqui num preço justo por ação, na minha opinião, de 35,46. Tá aí. Então, a gente também está vendo outra medida, o preço da ação da Eletropaulo, estou supondo 30 de março, está uns 25, na nossa projeção para o final do ano dá 35, então, vai subir. Estou vendo potencial aí de ganho, então pode ser que esteja uma boa comprar essa ação, tá ok? Também outro indicativo, que o meu múltiplo está na faixa da CPFL, na faixa de 10,90, na faixa de 11, enquanto o setor está em 14. Outro sinal que talvez a ação da CPFL está subavaliada. E com base nisso, você vai formar a sua decisão se compra ou vende aí usando o método dos múltiplos, tá ok? Lembrando o seguinte, eu peguei aqui, fiz uma projeção do lucro por ação, simplesmente analisando o histórico da taxa de crescimento por lucro por ação e aplicando sobre o que eu tinha anteriormente. Eu posso ser muito mais cuidadoso. Como? Pego todo, por exemplo, vocês estão vendo as DREs aí de 31 de dezembro de 2019, 2020, até 30 de junho de 2020. Posso continuar fazendo essa projeção para chegar no lucro por ação, no lucro líquido de 2020. Então, eu faço todas as projeções com bastante carinho. Chego no lucro por ação projetado e aí aplico isso no múltiplo que eu acho que faz sentido, usando a média histórica, fazer uma outra projeção, olhar o setor, e aí eu vou tomar a decisão se vale ou não comprar a ação. Só colocar mais uma coisa interessante aqui, eu vou colocar uma coluna aqui chamada de upside. O que seria esse upside? Eu pego esse preço que eu achei e vou fazer qual que é o crescimento percentual relativo ao último preço que eu tenho aqui. Então, olha aqui, eu tenho... Opa, esqueci de travar aqui a fórmula, pronto, agora vai. Então, nos dois primeiros casos, eu tenho o upside aqui de... Só colocar uma corzinha aqui, pronto. Nos dois primeiros casos, eu tenho um upside de 64% e 77%, respectivamente, quer dizer, bastante alto. Quer dizer, o upside é a valorização do preço da ação, então bastante elevada, de março até o final do ano. E nessa outra avaliação, um upside de 38%, que também é uma bela valorização. Então, essas são coisas que a gente dá uma olhada para tomar decisão se vale ou não entrar nessa. Se o upside fosse, por exemplo, pequeno, você poderia falar assim, olha... Você compara com os juros que tem aí o custo do capital e aí você fala assim, não vale a pena comprar, mesmo que suba um pouco, não vale a pena o risco. Como a gente está vendo aqui, os upsides estão dando altos, a princípio, se a ação convergir para lá, vai valer a pena. Tá ok? Muito bom, pessoal. Esse foi um exemplo do uso do múltiplo preço-lucro, onde a gente também abordou algumas características de como pegar e limpar a nossa amostra, construir o múltiplo médio do setor, e aí tem vários que a gente pode construir, o próprio histórico da própria empresa, o múltiplo médio do setor é importante, porque muitas vezes você vai avaliar uma empresa que você não tem os dados. Outra coisa interessante é olhar outros países.
Então, por exemplo, pegar múltiplo de empresa, por exemplo, do setor elétrico nos Estados Unidos e comparar. Só que tem que tomar certos cuidados. O múltiplo lá dos Estados Unidos não pode ser o mesmo múltiplo do Brasil, por questão de risco. Então, o Brasil ainda tem problemas aí que tem que ajustar na sua regulação dentro do setor. A gente não pode esquecer que no passado teve intervenções do governo dentro do setor elétrico que afeta o valor. Isso a gente vê até no gráfico dos múltiplos. E o que acontece? Você vai poder, assim, comparar do Brasil com os Estados Unidos ou da Europa, tomando certos cuidados, e aí você vai poder ter uma ideia, assim, qual que é um múltiplo razoável que faz sentido para olhar aquela empresa. E a experiência do analista, olhando a empresa, olhando os múltiplos, que vai ajudar a identificar o que é esse razoável. Tá ok? Em outras sessões a gente vai abrir um pouco mais esse múltiplo e ver o que mais pode ser extraído dele. Por exemplo, informações múltiplo pode ser olhado como uma espécie de payback. Então, por exemplo, o múltiplo da CPFL, o histórico deu 17,9, aproximadamente 18. Isso quer dizer que o que você investiu, o que você vai receber de lucro, você vai ter esse retorno, ou melhor, recuperação desse valor que você pagou pelo preço da ação daqui a 18 anos. Então, sem considerar o valor do dinheiro no tempo, tem suas falhas. Mas já dá uma ideia para a gente ver problemas em alguns múltiplos. Então, por exemplo, você pega um múltiplo de 870, está dizendo que, olha, vai ser uma eternidade, só a Maomé vai conseguir recuperar o preço dessa ação. E é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de usar os múltiplos. Múltiplos muito altos não são necessariamente boa notícia. Tá bom? Até mais.